Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, estamos alegres de poder confiar-nos nas Tuas mãos, para aquilo que o Senhor preparou para todos nós, neste dia. Que este dia, por causa do Teu Espírito, seja um dia com transcendência, não em nós mesmos, sino em Ti. Te rogamos que o próprio Senhor possa falar a nossos corações, e não só falar, sino ficar gravado, como foi gravado nas tábuas de pedra. Assim seja gravado em nossos corações, em nossos entendimentos, o que venha do Senhor. E aquilo que fosse incompreensão nossa, barro, porque somos vasos de barro, aquilo possa ficar fora. Mas aquilo que vem do Senhor possa produzir para a Tua glória. Atrai-nos a Ti, Senhor. Queremos confiar em Ti, compreender da Tua mão, caminhar contigo. E por isso estamos invocando o Teu nome, deixando nas Tuas mãos todo o nosso ser, toda a nossa condição humana, espiritual, a que conhecemos e a que não. Confiamos que o Senhor nos toque na leitura da Sua palavra. Que também nosso espírito possa tocar o Senhor, ser fortalecido e sejamos afirmados na Tua presença, tocados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Está em meu coração começar por uma parte esquelética. Ou seja, um esqueleto, que Deus às vezes coloca certos esquemas, certos ossos principais, depois Ele vai colocando os músculos, os nervos, a pele e os detalhes. Mas sempre, quando vemos esses esqueletos, esses panoramas essenciais, eles nos ajudam bastante. Gostaria de começar fazendo uma leitura em Apocalipse. Não vou falar de Apocalipse, mas vou começar por Apocalipse. Vamos lá a Apocalipse, capítulo 15. Vamos ver ali a razão pela qual depois vou sair de Apocalipse. Capítulo 15, Apocalipse, capítulo 15. Vamos ler os primeiros versos. Só os primeiros, por enquanto. Vi no céu outro sinal grande e admirável. Já tinha visto nesta segunda parte de Apocalipse, que começa com sinais, a sinal da mulher, depois a sinal do dragão, a sinal do filho varão, vencendo ao dragão, e agora vem esta sinal aqui dos vencedores. E a sinal começa com 7 anjos tendo 7 flagelos. Uma sinal bem longa, 7 anjos, 7 flagelos, que depois desenvolve no capítulo e no seguinte, e ainda continua no 17 e 18. 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem
e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, o Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Só vou me concentrar, chamar a atenção numa expressão pequena. Neste contexto destes vencedores, que pelo que fala aí, você lembra, vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome. Esses vencedores são referidos no capítulo 20. Vamos lá, para ver a similaridade das expressões acerca destes vencedores. No capítulo 20, verso 4, diz: vi também tronos, como em Daniel capítulo 7 estava o trono do Senhor e outros tronos com ele, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Já as guilhotinas já estão mais prontas do que pensávamos. Eu uma vez contei aos irmãos que um barco da França vinha para a Colômbia com guilhotinas, nós para livros, para cabeças. E graças a Deus uma tormenta fez que tirasse no mar aquela guilhotina. Saiu na primeira página do jornal. É estranho, porque isso não costuma sair. Mas saiu uma notícia pequena, mas na primeira página. Eu li ela. Depois outros buços foram no lugar e desceram para buscar as guilhotinas. Essa foi outra notícia que li depois. Mas agora tenho lido, não só tem guilhotinas para a Colômbia, tem para o Egito, e já em Tel Aviv já está levantada a guilhotina na praça. Já está na praça, ali está pronta. Por que vão colocar uma guilhotina? Estivemos com uns irmãos em Israel este ano, e as notícias, e se podem ver as fotos da guilhotina já pronta na praça de Tel Aviv. Antes era cartaz de Coca-Cola, agora são guilhotinas, não? Bom, aqui quis fazer essa nota porque aqui fala dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, que é a abominação desoladora, e não receberam, porque quer obrigar a receber, a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vou saltar o verso, a primeira parte do verso 5, dos outros mortos, e diz: esta, a que estamos lendo, é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Então vemos que os participantes do milênio da proto-Anastácia, a melhor e primeira ressurreição, são estes santos que são decapitados por Jesus e que vencem a besta, sua imagem, a marca. E são da mesma maneira aparecem aqui como vencedores no capítulo 15 com a mesma descrição. Bem, e esse período é este mar de vidro aqui, aquele lavacro que Moisés viu, porque Deus mostrou a Moisés as coisas como eram no mundo espiritual para que ele fizesse um modelo na terra. E ele fez um modelo, um lavacro. E esse lavacro aqui, este mar de vidro. E aí estavam estes vencedores da besta, ou seja, que são vencedores que passam pela grande tribulação e pertencem à primeira ressurreição. E ninguém será arrebatado antes, porque diz a Escritura pela boca do Senhor: não precederemos os que dormem. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E esta é a primeira, e passa pela tribulação. E aqui estão eles no mar de vidro em fogo, mas graças a Deus estão em pé. Mas o que quero chamar a atenção destas pessoas é que eles ainda no tempo final têm em conta, junto com o cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés. Por que aparece o cântico de Moisés neste contexto, no final da Bíblia? Na última parte da Bíblia, no livrinho aberto que conclui todo o Apocalipse e toda a Bíblia. E junto com o cântico do Cordeiro, porque os vencedores também cantam o cântico de Moisés. E ainda foi mencionado primeiro, não por importância, sino por cronologia, o cântico de Moisés. Nós poderíamos pensar, bom, que se cante o cântico de Cristo, o cântico do Cordeiro, o novo cântico, está bom, mas que tem a ver o cântico do Cordeiro no tempo do fim? Amados, este cântico do Cordeiro é como aquele esqueleto panorâmico básico que nos ajuda a entender de forma de cosmovisão a economia de Deus. Se nós não temos em conta isso, não vamos saber em que ponto estamos. Então precisamos ver por que se canta o cântico de Cordeiro e de que trata o cântico do Cordeiro e por que aparece na boca dos vencedores no tempo do fim, na grande tribulação. Então, agora sim, vou sair de Apocalipse, sem sair. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 32. E eu gostaria de pedir aos meus irmãos ter a paciência de ler juntos, ainda que seja rápido, mas vou procurar levantar o tono da voz nas frases-chave. Para mim, pode ser que o Espírito Santo faça sublinhar outras para você, amém? Porque ele fala em todo o corpo. Então vou sublinhar aquilo que para mim é significativo. Mas você também tem o Espírito Santo e pode ser que ele queira ressaltar para você outras coisas significativas. Depois conversamos juntos, nos enriquecemos mutuamente, amém? Então, vamos a começar lendo desde o verso 30 do último do capítulo anterior, ou seja,
o verso, capítulo 31, verso 30, aí Moisés com Josué cantam este cântico, um cântico que aprendeu Israel a cantar, que Israel tem estado cantando por muito tempo e que Deus colocou como se fosse uma espécie de testemunha. Deus estava falando aquela visão panorâmica que nós precisamos compreender. Neste cântico, vou antecipar isto, você veja ver se isto que eu antecipo está correto ou não, mas eu vejo 3 principais etapas neste cântico. Aquela primeira que fala do noivado inicial de Deus com seu povo Israel, algumas coisas que acontecem, e então entra numa cena central, a segunda cena, bastante séria, e que é a base de muitas profecias que se dão depois, até nos passagens messiânicos, proféticos no Antigo Testamento, e depois na própria boca do Senhor Jesus e no próprio tema do apóstolo Paulo e também de outros escritores do Novo Testamento. Tudo isto tem uma continuidade, não estamos lendo só uma coisa antiga, sino que Deus neste cântico profetizou por etapas a economia divina, e nós precisamos ver esse esquema, esse esqueleto, porque isso nos ajuda a compreender a economia divina e suas voltas de esquina. Amém? E se está sendo cantado pelos vencedores dos últimos tempos, que vão reinar com Cristo nos 1000 anos, é porque tem a ver conosco, esperamos ser nós parte desses vencedores. Oxalá, amém? Então, vamos ler com cuidado, porque aqui estão explicadas muitas coisas do Novo Testamento que quando lemos elas isoladas, podemos compreender mal. Algumas das frases misteriosas que têm a ver com predestinação, que tem a ver com endurecimento. Se você lê elas, não desde as suas raízes aqui neste cântico, você não vai compreender bem elas. Assim que é necessário que você veja as raízes aqui neste cântico de frases inteiras que aparecem depois no Novo Testamento. Quando você pega uma frase isolada assim, suas raízes, você entende por outro lado. Então, para evitar uma má compreensão, necessitamos começar pelo princípio em que essas palavras e frases foram começadas e como depois foram desenvolvidas e como ficam no final. Ou se não, pegamos elas isoladas do panorama completo. E assim não podemos entender certas frases quando você isola elas do contexto imediato, mediato e total da Bíblia. Um dos princípios da hermenêutica é ter em conta o contexto imediato, depois o mediato e depois o geral. Satanás às vezes pega um verso isolado, fora do contexto, e vem para o Senhor Jesus e filha, está escrito que a seus anjos mandarão que teu pé não tropece em pedra, então lança-te lá, desde a cúpula do templo. Mas Jesus falou, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele fez conexão entre um texto e os outros, para que não sejam mal usados. Amém? Então, vou começar a ler. Olhe com seus olhos na sua Bíblia o Cântico de Moisés, cuja letra está no capítulo 32 de Deuteronômio. Eu rogaria se alguém me consiga um pouquinho mais d'água, que tenho a boca bem seca. Então, obrigado. Vou começar a ler, então.
Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Inclinai os ouvidos, ó céus, não sou Israel, os céus mesmo têm que ouvir isto. E falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos, são juízo. Deus é fidelidade, e os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Justo quando vão aparecer certas frases que seriam depois usadas para mostrar a Deus como injusto. Este cântico onde estão as raízes dessas frases, do endurecimento de Israel, análogos a outros endurecimentos. Aí Deus começa a falar que Ele é justo e não há nele justiça, e que Ele é reto, é fiel. Já Deus está antecipando as coisas antes de explicá-las. Já se está adiantando os corações humanos. Começou dizendo: Deus é fidelidade, todos os seus caminhos são juízos, suas obras perfeitas, não há nele injustiça, é justo e reto. Procederam corruptamente contra ele. Então, isso está explicando o juízo de Deus e a retidão de Deus. Não a arbitrariedade de Deus. Deus é soberano, mas não é arbitrário. É soberano, mas exerce sua soberania juntamente com seu caráter justo, reto, fiel e misericordioso, que não faz acepção de pessoas. Procederam corruptamente contra ele, começa a dar as suas razões, ainda que ele não tinha por que dar, mas ele dá algumas. Julga justo dar algumas das suas razões, ainda que falou para Jó que ele não tinha por que dar razão de tudo, e ele não explica tudo, mas o que explica é porque ele crê que é conveniente e justo. Já não são seus filhos, e sim suas manchas, e geração perversa e deformada. Ele começa a falar no Antigo Testamento, onde ainda não se nascia de novo, porque o novo nascimento é a partir do Senhor Jesus e do Espírito. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele teu Pai? Note como mudou a cena agora, não? Como mudou a cena. Não é Ele teu Pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, já não é antiguidade, o noivado. Agora outros dias que vieram depois. Atenta para os anos de gerações e gerações.
pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os termos dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo. E ainda fala em presente, apesar de que já está falando coisa séria do povo. Mas ainda é a porção do Senhor, é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta, num ermo solitário povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos seus olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeia sobre os seus filhotes, estende as suas asas, escute aqui, as asas da grande águia, quais que são. Estende as suas asas e tomando-os os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou. Essas são as asas da grande águia para proteger a mulher nesses tempos finais. O próprio Yahvé guiando o seu povo. E disse, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez ao seu povo cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bação e dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas e mosto. Olha o que aconteceu. Estas são as razões que Deus expõe para o endurecimento. Estas são as razões que Deus expõe para fechar os olhos. Não é arbitrariedade. Engordaste, o meu amado dos deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação, com seus deuses estranhos o provocaram a celos. Você vê que não é uma soberania arbitrária de Deus, vou fechar os olhos deles, porque eu quero, eu sou Deus. Não começou assim. Me provocaram. Com deuses estranhos o provocaram a celos. Com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios. Não a Deus. A deuses que não conheceram, entraram no ocultismo. Há deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Viu isto o Senhor. Note, ele está falando dos tempos de Moisés, mas está apresentando a película do futuro inteiro, até o final da história de Israel. Que cântico! Viu isto o Senhor e os desprezou.
por causa de... não é uma arbitrariedade de Deus que vai fechar, este vai ver, este não vai ver. Não, não é arbitrariedade, não. Todos esses versos que vêm lá, Paulo, vêm deste cântico e da continuidade deste cântico nos Salmos, em Isaías, em Oséias, em Jesus e até Paulo e Apocalipse. João. Olvidaste a rocha que te gerou, te esqueceste do Deus que te deu ser, viu isto o Senhor e o desprezou por causa da provocação dos seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei deles o meu rosto. Aí está as razões porque Deus se escondeu. Está nas razões. Deus está falando aos céus e à terra suas razões, para que nem a terra nem o céu compreendam mal a Deus. Deus não é arbitrário, ainda que é soberano, mas é um soberano justo, fiel, misericordioso, e na justiça tem que fazer estas coisas de maneira temporal, não tem que ver com uma predestinação eterna ao inferno, não. Está explicando enseguecimentos parciais, transitórios, como castigos corretivos, em vista de correção, e não só de punição, nem de condenação eterna. Então disse: esconderei deles o meu rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, igual que qualquer adamita. Filhos em que não há lealdade, a celos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos. Me provocaram a ira. Portanto, você vê as razões divinas, eu os provocarei a celos com aquele que não é povo, os gentios, e vai tomar um povo dos gentios. Já tinha preparado outras ovelhas que não eram daquele redil. E Jesus falou depois, baseado em tudo isto e de seu desenvolvimento: o reino de Deus será tirado deste povo e será entregue a outro povo, que agora é a igreja, que vem dos gentios, para que dê o fruto que ele não deu. Mas isso não é eterno. Pelo cântico de Moisés e o resto da Bíblia, vamos ver que é transitório. É transitório. Portanto, não podemos aceitar a chamada teologia da substituição de Israel pela igreja. Nós, agora que somos a igreja, queremos nos enorgulhecer soberbamente da igreja. E vamos falar da igreja, não vamos falar de Israel. Mas o Espírito de Cristo disse por Paulo: não quero que ignoreis este mistério. Vinha falando da essência do Evangelho, mas não pulou do capítulo 8 para o capítulo 12, não. Incrustou capítulo 9, 10 e 11 no Evangelho de Deus. Evangelho de graça e de reino. Romanos é o Evangelho de Deus. E tem a parte do Evangelho da graça e a parte do Evangelho do reino. E uno pensa: mas que tem que ver Israel com o Evangelho? Irmão, vamos ver que tem que ver Israel também com o Evangelho. Não quero que ignoreis este mistério. Os demais tampouco, mas este muita gente gosta de ignorar. Então, em que verso que estamos agora?
21. Vamos ler aí. Assim me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, essas sublinhações são as razões, não arbitrariedades, razões de um Deus justo, bom, fiel, verdadeiro, com intenção corretiva e não somente punitiva. Falando de escurecimentos transitórios, não predestinação eterna. Essas frases que fala Paulo são neste contexto, nesta base. Depois tem outros aspectos que sim são eternos, mas temos que ver quando a profecia é transitória e localizada e quando está falando de outra coisa. A Bíblia fala de muitas coisas, mas vamos compreender essas frases que logo vão aparecer em Paulo, mas começaram a ser cozinhadas desde o começo aqui neste cântico. E ainda antes dele. Então disse: portanto eu vos provocarei a celos com aquilo que no é povo, com louca nação despertarei a ira, porque um fogo se encendeu no meu furor, e arderá até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e suas messes, abraçará os fundamentos dos montes, amontoarei males sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles, consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta, e contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha de serpente do pó. Fora devastará a espada, em casa o pavor, tanto ao jovem como à virgem, assim a criança de peito, como o homem canecido. E agora começa a se adiantar a mudança para uma terceira cena neste cântico. Olha, Deus estava bravo mesmo, corrigindo, mas eu teria dito, não vou dizer, teria dito, eu estava querendo ainda continuar um pouquinho, mas eu sei como são os homens, as nações. Por todos os cantos os espalharei, farei cessar a sua memória dentre os homens. Assim falou até para Moisés. Moisés falou: mas que vai dizer as nações? Se, teria dito se eu não tivesse receado a provocação do inimigo. Ele viu a provocação de seu povo, e quando vai estar corrigindo seu povo, viu que o inimigo ia provocar também. Então ele começou a frear e a planejar a hora de sarar, porque teve uma hora de ferir, agora viria uma hora de sarar, uma hora de espalhar, outra hora de recolher. Se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam: a nossa mão tem prevalecido, e não foi o Senhor quem fez tudo isto foi feito pelo Senhor. Porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Oxalá fossem eles sábios, então entenderiam isto. Às vezes não entendem isto. Se fossem sábios, entenderiam isto que está neste cântico, o entenderiam. E atentariam para o seu fim. Aqui fala do fim verdadeiro dos que não creem no Messias. Jesus falou: se não credes que eu sou, em vossos pecados morrereis. Não por ser israelitas são escolhidos, senão a eleição é em Cristo. Então diz aqui:
Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazer fugir 10.000? E se a sua rocha lhes não vendera, e o Senhor lhes não entregara, porque a rocha deles, dos outros, a minúscula, o que eles tinham por deuses das nações, agora deles, não é como a nossa rocha, que é o único Deus verdadeiro. E os próprios inimigos o atestam, porque a sua vinha não é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos. E seu vinho é ardente veneno de répteis, e peçonha terrível de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? Mas o livro tinha que ser aberto, e chegou aberto no capítulo 10 de Apocalipse, e já no capítulo 15 já estavam cantando isto de novo. A mim, disse Deus, vou sublinhar 2 palavras-chave: me pertence a vingança, a retribuição. Note a palavra. Não é uma loucura arbitrária de um Deus soberano, que o povo não tem nada a ver, só que ele gosta de fazer viver a um, fazer morrer a outro. Não é esse não é o caráter de nosso Deus. Ele fala de vingança e de retribuição. Ele não é a causa do pecado. Ele julga o pecado, corrige o pecado. E este escurecimento é vingança e é retribuição. Vingança justa. Por isso Deus que não quer que nós nos vinguemos, que deixemos para Ele a vingança, porque Ele faz as coisas bem, nós não. Nós falhamos, Deus não. Mas note, a causa deste cegamento de Israel, e análogo a este dos outros, porque é uma analogia. Paulo mesmo compara um com o outro na epístola dele. Tem causa no pecado do povo. O próprio diabo é chamado pai da mentira, que de si mesmo fala. Deus, quando fez o diabo, não fez diabo. O fez querubim perfeito. Andeve nessa perfeição muito tempo. E de si mesmo ele quis ocupar o lugar de Deus. E ainda Deus ficou calado um bom tempo, sabendo tudo. Suportou muito tempo, muitos anos antes do dilúvio, e estava expressando graça todo o tempo antes do dilúvio. Onde aparece essa frase? Quando disse: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Deus estava contendendo com os homens antediluvianos, como contendia com Jacó. Deus não vai impor nada, Ele vem e se coloca em nossa condição, como se fosse de homem a homem, começa a contender conosco. Ele não nos padroniza, nos quadriculiza, não. Ele se coloca e combate contigo, como se fosse de cara a cara, de nível a nível. Quando ele tratou com Jacó, brigou com um homem, mas se deu conta que tinha brigado com Deus. Chamou: encontrei a Deus cara a cara. Peniel é o nome deste lugar, o nome onde encontrei o rosto de Deus. Conseguiu perceber o rosto de Deus, que brigava com ele como um homem. Porque Deus se coloca para brigar você no seu nível. Ele não briga com você desde o nível dele. Ele briga com você desde seu nível, o que você pode compreender. E ele estava brigando com toda a humanidade antediluviana, antes do dilúvio.
E ele sabia que passando uma linha já não haveria mais retorno. E por isso falou, não contenderá o meu espírito para sempre, senão até essa linha. Mas não era essa briga, graça de Deus, não é o trabalho do Espírito Santo convencendo o mundo de pecado, de justiça e de juízo. Acaso não colocou Deus a primogenitura nas mãos de Saul? Por que nas mãos de Saul? Por que não diretamente nas mãos de Jacó? Porque Deus estava mostrando as suas razões. Por que amou a Jacó? Jacó não tinha primogenitura, mas amava. Amava o que é de Deus. Esaú tinha primogenitura e vendeu. Você vê, porque amou Deus a Jacó e aborreceu Saul, aborreceu o que fez. Porque Saul aborreceu a Deus primeiro. Deus conhece o futuro, como este cântico, desde o princípio. Mas as pessoas são responsáveis, cada uma, por si mesmo, de resistir à briga de Deus, que é a expressão da sua graça. É o Espírito de graça brigando contigo, mas não para sempre. Então diz aqui, verso 35, não? A mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Como falou para Caim: Caim, se você fizesse a mesma coisa que Abel, você também seria exaltado. Mas, o pecado está aí na porta. Como era fiel Deus também para Caim, de avisar a Caim, e dizer que ele também poderia ser exaltado como Abel, se fizesse a mesma coisa de Abel, de se esconder na graça de Deus, no sangue dos cordeiros, que falava do Messias que viria. E advertiu a ele que se não tinha cuidado, o pecado estava à porta. Se dá conta? Então, seguimos lendo aí. Porque o Senhor, 36, fará justiça a seu povo. Agora entrou na terceira cena com tudo. E se compadecerá. Né? Não é por justiça própria, é por compaixão de Deus. Se compadecerá do seu povo, dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses? A rocha minúscula, em quem confiavam. Deus deveria ser minúscula, que comia na gordura de seus sacrifícios deles, bebia no vinho de suas libações. Levante-se eles e vos ajudem. Ah, meu Deus! E disse: para que haja esconderijo para vosotros. E como ninguém se levantou para ajudar nem para proteger, então aprenderam a lição. Isto era um castigo corretivo. Mas agora que ninguém se levanta para ajudar a eles, que estão espalhados, perseguidos, famintos, etc., e o rosto de Deus escondido, leem e não entendem. Então disse: veja agora que eu sou. Eu somente, mas nenhum Deus além de mim. Eu mato,
e será a cena anterior. E eu faço viver essa cena final. Eu firo a cena anterior. E eu saro a cena final. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a minha mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários. Agora começou a coisa difícil para os outros. Os que foram instrumentos para castigo de Israel, agora eles serão castigados. Retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei a minha seta de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo. Mudou a cena agora. Mudou. Porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. E assim termina o cântico de Moisés, reconhecendo a terra como do seu povo, não só criada para ele, sino recomprada com expiação. Fará expiação pela terra do seu povo. E assim termina o cântico de Moisés. Então, quando você vai para Paulo lá, não é parênteses, nessa passagem do capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, dentro do Evangelho de Deus, que não quer que nós ignoremos este mistério. Então ele disse algumas coisas que o tempo não dá para ver todas, mas vamos abrir algumas frases especiais nos capítulos 9, 10 e 11, se vocês me concedem esse tempo. Vou procurar correr um pouquinho. Capítulo 9. Vamos ler desde o verso, vamos ver, mais ou menos desde o verso 7, 9, 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Ou seja, ser filho não é por causa de Abraão. Ser filho é por causa do Messias. E ainda antes da vinda do Messias, no Antigo Testamento, o Messias foi anunciado a Adão e Eva. E foi esperado pelos fiéis. E quando Cristo morreu, disse 1 de Pedro, capítulo 4, verso 6, que o Evangelho foi pregado aos mortos. E aqueles que esperavam o Messias, que tinham crido nele antes dele vir, lhe conheceram. Foram salvados pelo Evangelho. Jesus ressuscitou e eles também acordaram e apareceram. E ele ascendeu e levou cativa os que estavam cativos para estar com ele. Então, já o Evangelho estava sendo em figura, tipificado e profetizado e crido. Se fala quando Deus evangelizou Abraão, e Abraão creu e lhe foi contado por justiça. Então vem falando aqui e disse: em Isaque te será chamada a tua descendência,
Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, ou seja, os que creem em Cristo, esses que são os filhos, os que creriam, mas ele já foi anunciado desde Adão. Porque a palavra da promessa é uma palavra posterior que vinha outras promessas antes. E esta, por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não era somente, mas também Rebeca ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos. Estamos em Romanos capítulo 9. E buscando algumas frases para ver suas origens nestes capítulos 9 ao 11, que são capítulos que alguns têm entendido de uma maneira e outros de outra, e tem sido ocasião ao longo do século de discussões normalmente na igreja. Essas discussões são normais, não tem que causar tropeço. A Bíblia fala que nós temos que chegar à unidade da fé e do conhecimento do Filho. Ainda que temos o mesmo Espírito agora, enquanto a unidade do Espírito temos que guardar a unidade do Espírito, o Espírito aos poucos vai nos conduzir a outro nível maior de unidade, que é a unidade da fé e do conhecimento. Mas a unidade do Espírito já existe entre todos os filhos. Mas a unidade da fé e do conhecimento está no futuro. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho. Então precisamos que aquele Espírito que todos temos em comum nos vai conduzindo conjuntamente à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Amém? Por isso se chama o parto da igreja. Por isso é uma mulher que está de parto. E não podemos evitar esse parto. E não podemos evitar o processo. E não podemos evitar que não todos estamos no mesmo ponto de fé e de entendimento. É normal. Paulo disse aos Filipenses: se outra coisa entendeis, isto também vos lo revelará Deus. Ou seja, que a revelação e o ensino é progressivo. E por isso é necessária a comunhão uns com outros, para que depois de discernir, passar daqui para lá, de lá para cá, e produzir esse parto, aquilo que é mais sólido, que é do Espírito mesmo, e não somente de nós, vai decantando e vai se afirmando, e nos vai conduzindo o Espírito da verdade. Mas a Bíblia fala de uma condução do Espírito da verdade. Ele vos conduzirá a toda a verdade. Então estamos na normalidade, quando temos às vezes perguntas e opiniões diferentes, ainda que temos o mesmo Espírito. Devemos guardar a unidade do Espírito até que cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Amém? Isso é o normal. Isso que a Bíblia apresenta como normal na igreja. Então, vamos sublinhar de novo aqui algumas coisas. E disse, verso 11: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Note que tudo isto de Abraão, Isaque, Jacó, Israel, do Antigo Testamento, eram vistas do Cristo do Novo Testamento. Todo apontava a Cristo. Ainda os fatos antigos do Antigo Testamento eram um adiantamento tipológico e profético da Cristo. Vou fazer um parênteses para chamar a atenção dos pesquisadores. Na história da igreja, tem irmãos que têm enfatizado o aspecto da diferença nos capítulos, e são chamados de dispensacionalistas. E eles têm sido os que trabalham no outro lado da mesa
com outra linha de filhos de Deus, todos conservadores, de um lado e do outro, chamados a teologia do pacto. Uns, os que enfatizam a teologia do pacto, eles mostram tudo que tem em comum a história. E a teologia dispensacionalista sublinha o que tem de variação nos períodos. E as duas coisas existem. Existe um princípio comum que você vê Cristo do mesmo jeito desde Gênesis a Apocalipse. Mas ao mesmo tempo você também vê algumas mudanças. Mas essas mudanças não são respeito de Cristo, senão são mudanças para ir esclarecendo Cristo aos poucos. Mas sempre há o que é comum, que é enfatizado pela teologia do pacto. E o que se vê é aquela mudança de dispensações, que é a teologia dispensacionalista. Bem? Mas as duas têm bases na Bíblia. Se você vê o Antigo Testamento e o Novo Testamento, você vê uma grande mudança, como era no tempo do Éden e o tempo depois da queda, e depois quando veio o dilúvio e o governo humano, e Nimrod, e depois vem Abraão, e vem a lei, e vem Jesus, amém? E vem o juízo, vem o milênio, vem o outro juízo do trono branco agora, vem um novo céu, nova terra. Você vê as mudanças. E essas mudanças são enfatizadas pela teologia dispensacionalista, a linha dos brethren. Mas você vê também o mesmo Cristo, os mesmos princípios que aparecem lá na Nova Jerusalém, são os mesmos que vêm antecipando essa Nova Jerusalém, a cruz de Cristo, a salvação pela fé, desde Adão e Eva, sendo cobertos por aquele animalinho que o Senhor sacrificou para vestir eles, e depois Abel criando aqueles animalinhos, Isaac carregando por onde Jesus carregou a cruz, ele carregava aquela madeira para cremar o sacrifício que era ele mesmo, mas ele voltou como ressuscitado dos mortos, explica Hebreus. E outras tipologias de Jesus que vemos também em José e em Davi, e outras profecias claras. Então tem uma linha que mostra o que é imutável. Mas isso que é imutável vai se revelando aos poucos através de mudanças. Mas são mudanças para esclarecer o imutável. E aí você vê que há dois aspectos na palavra de Deus válidos. Mas enquanto se vai andando, uns vão brigando por um aspecto e outros vão brigando pelo outro, até chegar a encontrar, no final, que havia possibilidade de acordo nas verdades que estes vinham e as verdades que estes outros também vinham. Então, nós não temos que ficar preocupados por isso. Temos que seguir o Senhor na palavra, manter a unidade do Espírito, ainda que nós tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento, mas o Espírito que já temos nos vai conduzindo e vai usando a cada um segundo a sua função no corpo. Que é coração, tem que bater. Quem é ouvido, tem que ouvir. Quem é mandíbula, tem que mastigar. Cada um tem que cumprir a sua função no corpo. Você não tem que ser como o outro. Você tem que ser leal com Deus e autêntico. E diante dos irmãos. Mas você não é todo, eu não sou todo. Ninguém é tudo. Cada um é só um grau de areia na praia, amém? Mas tem que ser o grau que você é, mas não pensar que você é tudo. Temos muito que aprender de todos, amém? Então aqui disse, destes gêmeos, não tinham praticado o bem e o mal para que o propósito de Deus quanto a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, Deus não estava tendo as obras, senão o chamamento. E a Bíblia disse a quienes ele chamou, aos que escolheu, aos que predestinou.
E a quenes Ele predestinou? Aos que Ele conheceu. E que conheceu? Suas obras? Não, porque Ele não chama por obras. Então, por que chama? Por aceitariam a Cristo, porque aceitariam Cristo, receberiam Cristo. A eleição é em Cristo. Ninguém é eleito noutra base que por ter recebido Cristo. A alegria de Deus é seu Filho, e Ele dê seu Filho a todos, e aquele que recebe o Filho, por isso é recebido por Deus, e por isso é eleito por Deus. Deus explica na Bíblia que a sua eleição tem a base de ser em Cristo e a base de ser segundo a presciência de Deus. Eles não tinham obrado, mas Deus sabia quem receberia. Agora, alguns pensam que não podem receber por si mesmos, e isso é pura verdade. Não há alguns que podem receber por si mesmos e outros que não podem. Ninguém pode receber por si mesmo. Mas Ele oferece a Cristo a todos. Oferece a Cristo a todos e oferece graça a todos. E a graça não é para substituir a decisão, é para capacitar a decisão. Eu sei que nos cânones de Dort se fala de graça irresistível, mas no Novo Testamento se fala de graça resistível. Vocês, diz Estevão, resistem sempre o Espírito Santo. Deus esteve lutando com os antediluvianos até aquela linha de não retorno. Deus lutou com Jacó. Disse Jesus, esta é a condenação. Qual? Que a luz veio ao mundo, não à igreja, ao mundo, e os homens amaram mais as trevas que a luz. Sem causa me aborreceram. Deus não teve nenhuma culpa no aborrecimento dos que não quiseram receber a luz que veio ao mundo. O Espírito que foi enviado ao mundo para convencer o mundo de pecado, justiça e juízo. O Espírito não somente foi enviado à igreja, o Espírito foi enviado ao mundo. E se é resistido sem causa da parte de Deus. Sem causa me aborreceram. Sem causa. E essas palavras de Jesus. Não houve nenhuma causa em Deus, em Cristo, para que o homem resistisse à graça de Deus. Mas Estevão dizia, vocês resistem sempre. Então disse Jesus, por que não ouvis minha palavra? Porque não sois das minhas ovelhas. Mas por que não são das ovelhas dele? Porque não querem Ele. Não querem Ele. He colocado diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, disse Deus. Você pensa que quando Deus disse escolhe, sua graça vai faltar? Se Jesus fala para um paralítico, se levanta, você crê que Jesus está se burlando dele para que procure se levantar pela sua própria força e não consiga fazer senão ridículo? Se o paralítico não se pode levantar por si mesmo, e o Senhor disse, se levanta, é porque Ele mesmo vai levantar a ele quando ele se levante. Não estará ele nunca sozinho paralítico. Sempre a graça estará com ele, mas a graça não substituirá ele. A graça, sua responsabilidade, sua decisão. A graça capacitará sua decisão na hora. Porque a graça de Deus vem ao nosso espírito. Nossa alma tem que decidir
Se você não compreende a diferença entre espírito e alma, como acontece com a teologia reformada de Berkhoff, que é dicotômico e não tricotômico. Então, por isso não compreende esse processo da graça operando sem violar a eleição da alma. Porque a graça vem do Espírito. A graça está aí no Espírito, mas a graça não vai substituir a sua decisão, porque Ele vai julgar você. Se você recebe essa graça que chega e toca você, até ilumina você, até faz milagres para você, luta com você, convence você, mas não vai decidir por você. E quando você decide, ela sustenta a sua decisão sem substituir ela. Ele capacita para a responsabilidade, mas ele não tira a responsabilidade, porque você vai ser julgado. Por que você vai ser julgado? Porque você recebeu a graça e resistiu à graça. Não faltou a graça, não foi recebida pela responsabilidade da alma, que estava capacitada pela graça para decidir. E não decidiu. E Deus não forçou. Ele é soberano e Ele é todo-poderoso. E por que a gente se perde? Não porque Ele quer que alguém se perda. Ele não quer que ninguém se perda. Ele quer que todo mundo seja salvo. Ele quer que todo mundo venha ao pleno conhecimento da verdade. Ele quer que o ímpio se arrependa. E Ele dá o arrependimento. Mas o arrependimento tem que ser querido. E quando o Espírito vem tocar você e convence você, Ele propõe a você se arrepender. E se você quer, a graça continua e vai até onde você quer ir com ela. Se você não quer seguir, Ele vai chegar como quando chegou lá no caminho Esmaús e fez como que continuava, se eles não convidam. Mas, Senhor, para onde você vai? É muito tarde, venha. E ele ia para lá para se aparecer a eles, dar vida de ressurreição a eles. Mas eles tinham que ir com ele. Esse é o enamoramento de homem e mulher. O homem e a mulher entendem muito isso. Se ela me dá um beijinho, vou dar. Mas cheguei em casa, não me deu, não vou ficar calado. Não é assim? Ele chegou, tocou a porta e ela falou, mas como vou abrir? Já me banhei, já estou dormindo, já meus pés não vão ensujar. Ele poderia forçar. Deus é soberano e é tudo poderoso, mas é um cavaleiro. Ele quer respeitar você. Ele quer que você escolha, e esse é o trabalho da alma, e Ele lhe deu alma, e sua alma ficou vendida ao poder do pecado depois da queda, mas Ele venceu o poder do pecado para ajudar você, mas Ele não vai ajudar você se você não quer ser ajudado. Eu quis juntar teus filhos, mas você não quis. O querer o bem está em mim, mas não o fazer. Então, Ele que produz o fazer em nós, mas o querer está em nós, mas é sustentado por Ele, mas não é Ele só, é Ele em vós. É Ele em vós, ou seja, tudo Ele passando através de todo você. Toda a sua pessoa com todas as suas capacidades sustentadas pela graça. Juntos e se colaborar com Deus, como está escrito aí em 2 Tessalonicenses capítulo 1, no final. 2 Tessalonicenses capítulo 1, no final, que diz: Deus cumpra com seu poder todo propósito de bondade, toda obra de fé. Você vê aí a colaboração com Deus. Aí está Deus e também aí está você.
Você não pode sozinho. E Ele não quer fazer sem você. Você está todo estragado, vem a graça e capacita você pela graça, mas não substitui você na responsabilidade. Ele vai ajudar você. Ele vai cumprir com o poder dele todo o propósito de bondade. Mas a quem pertence o propósito de bondade? Paulo para mim propôs. E quando se propunha, estava junto com uma fé ativa que toma posse da vida e age em nome de Deus, colaborar com Deus. Propósito de bondade e obra de fé. Que é uma obra de fé? Alguém que crê que o Senhor vai socorrer, que vai ajudar e age em nome do Senhor e coloca o pé na terra e vão juntos. O Senhor produzindo, querer e o fazer, e o homem fazendo e querendo. Porque Ele produz o querer e o fazer em vós. Então você tem que estar aí para que Ele produza. Né? Não é você sozinho, não é o Senhor sozinho. Assim não é. É Ele em você, no Espírito. Você nele, na alma. Esse é o assunto. As virgens, por que algumas foram nécias? Ainda que tinham espírito na lâmpada. Porque não tomaram consigo que a sua alma aceite na vasilha. Essa é a diferença das prudentes e as imprudentes. As 10 tinham azeite na lâmpada, que é o espírito humano, mas a alma humana tem que tomar consigo mais azeite. Tomar consigo, que é si mesmo, é a alma. Jesus falou, de que serve o homem se ganha todo mundo e perde a si mesmo, se perde a sua alma. A alma é o si mesmo, a alma é a que decide, é a que pensa, é a que age em fé. Quando Deus fez o homem, lhe deu alma para não forçar o homem. Ele bem inspira você, no seu espírito, impulsa você, mas não impulsa além de você. Impulsa se você aceita, quer esse impulso e essa continuidade da ajuda, da graça. Propósito de bondade está em você. Obra de fé é de você. Obra de fé. Você crê e se apropria e age em nome do Senhor, apresentando seu corpo como vivo, já não como morto. Antes estávamos mortos, mas Cristo matou o morto. Então nós podemos considerar mortos ao pecado e vivos. Vivos para Deus. E agora que temos vida no Espírito, podemos nos apresentar a nós mesmos como instrumento de justiça. Se isso não se compreende, o assunto de servir a Deus não se compreende. Vamos pensar que nós estamos totalmente inabilitados quando realmente Ele vivificou nosso espírito. Mas nós temos que tomar posse pela fé ativa. E a fé nos deu Ele com a palavra. Deus dá a fé através da sua palavra. A fé vem por ouvir a palavra. Qual é a maneira que Deus está dando um presente de Deus? Fé. Ressuscitou Cristo e começou a anunciar ao Cristo ressuscitado o que Ele fez por nós. Dessa maneira Ele nos dá fé. Quando Ele quer que seja falado a todo mundo, é porque Deus quer que todo mundo quer. Vai a todo mundo, a toda criatura, vai a toda nação, aquele que cresce. E como vai crer? Porque você vai falar. Eles não podem crer se você não fala. Como vão crer naquele que não tem ouvido? E como vão ouvir se ninguém fala? E como vão falar se não são enviados? Então, o Pai enviou o Filho. E o Filho enviou o Espírito e a Igreja. Para quê? Para o toque de Deus chegar a cada criatura. Na hora quando o Evangelho é anunciado, Deus está tocando. E as pessoas estão querendo ou não.
mas Deus está agindo, Deus está lutando. Oh, Paulo, dura coisa de dar costas contra a Babilônia. Deus te está dando graça a todos, diz a Escritura. A graça foi manifestada para a salvação a todos os homens, para apresentar perfeito em Cristo Jesus a todos os homens. Mas essa é a condenação. A luz veio e os homens amaram mais as trevas da luz. E houve um período ao longo da vida, Deus e o seu Espírito lutando contra o mundo, convencendo o mundo de pecado, de justiça, de juízo. Deus fez tudo o que Ele tinha que fazer, mas Ele deixou uma coisa para você fazer: receber. A Bíblia diz: os que Ele receberam, lhe deu potestade de ser filhos. Não eram filhos e por isso receberam. Ainda sem ser filhos, receberam porque Deus chegou a você com seu Espírito, com seu testemunho, com sua iluminação, com suas obras, com seu trabalho. E você não quis. De tal maneira amou Deus o mundo, que deu seu Filho aqui no mundo, para que todo aquele que o recebesse não se perca, sino que tenha vida eterna. Agora havia a igreja. Claro que Deus sabia que no final só a igreja receberia, e sabia que os outros não, e determinou com justiça, retribuição. Não há injustiça em Deus, não há arbitrariedade em Deus, há retribuição em Deus. A mim que acontece uma coisa, acontece a outra. Veja comigo aí em Tessalonicenses, onde estamos falando, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Dice, vou ler desde o verso 3 rápido. Desculpe, irmão, estou sem relógio, tampouco estou vendo o relógio aqui. Então, levanta a mão quando tem que sair. Me lembram, porque só vamos por partes. 1:3, da segunda aos Tessalonicenses. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vosotros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente, olhe isso, do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vosotros que sois atribulados, vou fazer explícito o que está implícito, de alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banido da face do Senhor, da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós
o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da vossa vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e toda a obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Irmão, não terminei ainda o assunto do Cântico de Moisés, porque já tinha que sair dele e começar a entrar nos Salmos, começar a entrar no Isaías, começar a entrar em Oséias, em Paulo, e já é tarde. Então vamos deixar essa parte que é fora do Deuteronômio para depois, se Deus quiser. Então vamos parar aqui. Senhor, te agradecemos que nos permites ir vendo estas coisas, pelo menos pesquisando elas. Abre nossos olhos para ver que implicações elas têm, de que maneira temos que interpretar as tuas frases, de onde vêm as frases dos teus apóstolos, de que passagens do próprio Senhor, e que o próprio Senhor no contexto geral fala, e Ele os repite num pedaço. Como temos que estar no mesmo Espírito do Senhor, e crer que os apóstolos estavam no mesmo Espírito das citas proféticas e messiânicas. Pai, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos. Amém. Obrigado, irmão.